Serginho do Posto, Andressa Bianchesi, Beto Moraes, Bruno Rossi, delegada Tatiana Guzella, Éder Borges, Fernando Klinger, Guilherme Kilter, Hernani, Indiara Barbosa, Jasson Goulart, João das Cinco Irmãos, Leônidas Dias, Mary Martins, Noriceto, Olímpio Araújo, Rafaela Lupion, Renan Sesquim, Rodrigo Marcial, Sargento Tânia Guerreiro, Sidney Toaldo, Thiago Zeglin, Tico Kuzma, Toninho da Farmácia e Zezinho Sabará. 411-013-2025. Solicita apreciação em regime de urgência da proposição número 5450-2025. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão, vamos ao encaminhamento. Para encaminhar. A vereadora não tinha ninguém inscrito, mas vamos. Inscrição. Ela estava escrito para encaminhar. Então vamos para discutir a matéria, a vereadora Laís Leão. Primeiro discussão, então, Rafaela Lupion, na sequência, a vereadora Laís Leão. Bom dia, senhoras e senhores, todos presentes, vereadoras, vereadores, quem nos assiste de modo online, senhor presidente desta Casa Legislativa. Então, eu venho a esta tribuna para aduzir acerca da proposição 411-0013-2025, objeto da mensagem de número 29, em especial para tratar também, neste momento, do requerimento do regime de urgência por parte aqui desta solicitação ao Poder Legislativo para tramitação em regime de urgência. A mensagem 29 trata do projeto que visa regulamentar o auxílio para o transporte dos servidores da administração direta, autarquias e fundações de direito público no município, previsto no artigo 97 da Lei Orgânica do município de Curitiba, de iniciativa do senhor prefeito municipal. A justificativa se dá em virtude do pedido de regime de urgência do projeto em questão, pois é imprescindível atualizar a política de auxílio transporte, tornando-a mais compatível com a realidade dos servidores e com as diretrizes de sustentabilidade, acessibilidade e racionalidade dos gastos públicos. A medida reforça o compromisso da administração com princípios estampados na nossa Constituição, quais sejam eficiência, equidade, valorização do servidor, ao mesmo tempo em que contribui para uma gestão pública mais moderna e responsiva. Então, nesse sentido, pleiteia-se a tramitação sob o regime de urgência e pugnamos, inclusive, pelo voto favorável de todos e a devida compreensão, nesse sentido, da urgência do feito. O projeto em questão, objeto da mensagem 29, regulamenta o auxílio para o transporte dos servidores, então, da administração direta, autárquica e fundações de direito público, previsto no artigo 97 da nossa Lei Orgânica do município de Curitiba. O auxílio transporte para os servidores públicos municipais, destinado a subsidiar os seus deslocamentos casa-trabalho-casa, foi instituído pela Lei número 8.704, de 21 de setembro de 1995, a qual permanece vigente até os dias de hoje e adota um formato bastante simples. Nesse período de quase 30 anos, o benefício foi pago mediante a entrega de vales transportes, formato que vigeu nos primeiros anos. Posteriormente, foi convertido em valor financeiro, creditado em folha de pagamento, sendo calculado conforme um quantitativo diário de passagens de transporte coletivo, multiplicado pelo número de dias úteis de cada mês. Finalmente, foi estabelecido um sistema alternativo de crédito de passagens em sistemas de bilhetagem eletrônica ou do valor financeiro correspondente. Todavia, nessas mesmas 3 décadas, fora identificado fatos na ordem social e administrativa que impactaram de modo bastante relevante na dinâmica destes deslocamentos, se comparada com a realidade existente no ano de 95, dos quais merecem destaque.
Primeiro ponto, a expansão estrutural dos municípios que compõem a região metropolitana de Curitiba, especialmente daqueles que fazem limite geográfico com a nossa cidade, ocasionando a migração de um expressivo número de servidores municipais de Curitiba que passaram a fixar residências nas cidades vizinhas. A incorporação na organização do trabalho dos servidores dos regimes de escala de trabalho na modalidade 12/36 e 12/60, do que decorre que mais de 10% dos servidores exercem sua jornada legal de trabalho em uma dessas modalidades. Em decorrência dessa nova dinâmica, o modelo de auxílio-transporte, instituído em 95, deixou de refletir com precisão a realidade dos deslocamentos dos servidores entre suas residências e locais de trabalho. Dessa dicotomia, resultou uma situação que, com base na legislação vigente, não se pode afirmar que o modelo atual oferece bases sólidas para assegurar que o auxílio vem sendo efetivamente utilizado para custear as despesas de deslocamento do servidor. Mas, em contrapartida, não há base legal consistente para a realização de uma fiscalização concreta do uso desses recursos, para correção de desvios de finalidade e eventual responsabilização de infratores. Importa dizer que, de fato, o modelo do auxílio-transporte, fundado na legislação vigente, deixou de atender precipuamente a sua finalidade, qual seja a de subsidiar os custos de cada servidor com seus deslocamentos casa-trabalho-casa, sem gerar ganho de nenhuma parte ou, em sentido oposto, impactar o orçamento mensal de cada indivíduo com custos excessivos para essa finalidade. Essa percepção já existente na administração pública, foi reforçada pelo ilustre Ministério Público do Estado do Paraná, que instaurou o procedimento de apuração em face de denúncias de mau uso do benefício por alguns servidores, do qual decorreu a recomendação que a legislação fosse revisada e aperfeiçoada, o que faremos neste momento, nesta casa, por conta do responsável envio da mensagem por parte do Poder Executivo, de modo a resgatar a finalidade do benefício e possibilitar melhores meios de controle. Após a conclusão de um estudo aprofundado, estamos apresentando uma nova modelagem para o benefício previsto na Lei Orgânica do município de Curitiba, considerando os fatos sociais e administrativos anteriormente descritos e estabelecendo regras mais rígidas na forma do presente projeto de lei que estamos submetendo à apreciação desta Casa. A proposta que compõe o presente projeto de lei combina alguns vértices complementares, assegura o subsídio das despesas com deslocamento casa-trabalho-casa e fixa essa base de cálculo objetiva, combinando elementos decorrentes do regime de cumprimento da jornada de trabalho, do local da residência e do local do trabalho do servidor, além de definir a responsabilidade do servidor com uso idôneo do benefício, assegurando à administração a prerrogativa de realizar auditorias e, a partir de suas conclusões, fazer correções e, eventualmente, responsabilizar o servidor que tiver praticado o ato ilícito. Então, esse novo sistema visa essa transparência, essa lisura no feito. É extremamente importante que o novo sistema que se visa instituir também subsidie o auxílio-transporte dos servidores municipais, revogando a lei de 1995, incorporando as mudanças sociais havidas nesses últimos 30 anos. Isso é de suma importância, inaugurando um novo modelo de benefício para os servidores municipais. Não podemos estender o benefício na forma ora proposta aos empregados públicos contratados pelo regime CLT, pois a estes se aplica compulsoriamente a Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985, a conhecida Lei do Vale Transporte, com as atualizações incorporadas pelo Decreto Federal 10.854 de 21. que regulamentou disposições relativas à legislação trabalhista. Nesse contexto também, a proposta é apreciada e a gente pugna pelo acolhimento dos nobres vereadores, essa atualização para uma maior fiscalização, lisura, transparência
do Vale Transporte, desse auxílio transporte, não estendendo o auxílio a nenhum beneficiário que já não seja contemplado. Isso é de suma importância também estar muito bem frisado aqui e compreendido por vossas excelências. Mas sim visa estabelecer o alcance geográfico a parâmetros objetivos e situação não prevista na legislação vigente, obsoleta, como já disse aqui, que necessita essa reanálise e modificações para o nosso contexto social atual. Não vislumbrando impacto orçamentário e financeiro diverso do que já incorrido pela administração municipal. Então, nesse sentido, o Executivo apresenta esse projeto sob regime de urgência para essas modificações, visando a total lisura, visando que não haja uso indevido por parte de servidores desse auxílio tão importante e que o Ministério Público, inclusive, já agiu e procedeu interferindo apresentando a instauração de procedimentos de apuração em face de denúncias. Então, é essa lisura, essa transparência, a eficiência na gestão pública que se visa aqui. Muito obrigada, senhor presidente, agradeço e desejo a todos um bom dia. Obrigado, vereadora. Continuamos a discussão. Antes, porém, registro a presença representantes da Vila Pantanal, o Edson Milani, o Gordo, carinhosamente conhecido pelos moradores, a Alessandra Barbosa, também liderança lá da Vila Pantanal, e a Bárbara Gorski, representando a deputada Ana Júlia, estão sendo recepcionados pelo assessor do gabinete, o Adelson. Então, muito obrigado pela presença, acompanhando essa sessão nesta manhã. Então, continuamos em discussão para discutir vereadora Laís Leão. Agradeço à mesa a gentileza de podermos contar com o tempo de discussão. Eu vou brevemente fazer uma fala com relação a este projeto e já, visto que é a mesma coisa que eu quero dizer com relação ao próximo, e eu não vou fazer uma análise do mérito nesse momento, porque nós faremos essa análise no momento correto da votação. Mas eu gostaria de subir aqui hoje, porque a gente vem em algumas sessões discutindo regimes de urgência e votando a urgências de regimes, mas eu gostaria de deixar claro que eu acho que a gente não pode banalizar o uso do regime de urgência, né? Isso é uma coisa que eu já disse repetidamente, outros vereadores têm trazido esse ponto, o vereador da Costa falou exatamente isso ontem, a vereadora Camila Gonda já ressaltou isso algumas vezes também aqui no plenário, e eu entendo que o regime de urgência tem o seu valor, ele deve ser utilizado em dados momentos. Ontem votei, inclusive, favorável a alguns regimes de urgência pontuais, por entender que aqueles méritos já haviam sido discutidos amplamente pelos públicos impactados e que podem gerar benefícios para o momento agora, para o momento urgente, mas eu entendo que hoje nós discutimos regimes de urgências de 2 projetos que precisariam ser mais amplamente discutidos por essa casa. Tanto esse projeto que estamos discutindo agora, do Vale Transporte e dos servidores, que a vice-líder do governo, vereadora Rafaela, bem explanou aqui nesse púlpito, como o projeto de criação da PARS, que é uma estatal que trata a questão das parcerias público-privadas, que votaremos o regime de urgência agora em seguida. Eu entendo que em ambos os casos nós precisaríamos de mais tempo nessa casa para discutir a criação tanto da criação da PARS quanto a alteração legislativa do Vale Transporte e dos servidores, justamente porque geram impactos diretos na vida da população que ainda não foram discutidos amplamente pelos públicos mais impactados e que não conseguiremos fazer com a demanda urgente e com o tempo necessário até o dia da votação, que provavelmente vai ser segunda, terça ou quarta da semana que vem. Não é suficiente menos de uma semana para discutirmos esses 2 pontos, vários deles muito importantes para a cidade, em tão pouco tempo. Então, eu venho aqui brevemente aqui nessa tribuna, não vou ocupar todo o meu tempo, apenas para reforçar e para colocar aqui, deixar registrado nos autos dessa casa, que a gente não pode tratar tudo como regime de urgência só porque o semestre está acabando. Se a legislação chegou nessa casa no final de maio, não é porque ela chegou só nesse período que ela tem que passar correndo para a gente conseguir
tratar dela ainda no primeiro semestre. Então, eu acho que são assuntos muito sérios e que demandam maior discussão. Com relação ao mérito, eu vou deixar para um momento que for oportuno, porque justamente estamos no momento discutindo a urgência. Mas eu gostaria novamente de reforçar que é muito importante que a gente não banalize o regime de urgência e que a gente dê tempo ao tempo para algumas discussões para que a democracia seja de fato fortalecida. Eu vi que eu tenho uma parte aqui do vereador Rodrigo Marcial. O vereador Rodrigo, fique à vontade. Vereadora, de início, eu parabenizo Vossa Excelência por discutir justamente os temas que temos em voga, a questão do processo, da urgência, e os apontamentos de Vossa Excelência são importantes para essa casa, já foram objeto de discussão ontem, e ontem, na minha opinião, inclusive, de forma um pouco inoportuna. Foi uma certa deselegância realizada com o vereador propositor daquele projeto que estava em discussão no seu mérito e voltou-se a uma discussão acerca da urgência do vereador João Cinco Irmãos. Neste caso, sim, discutimos a urgência e em relação à urgência, eu quero fazer apenas um apontamento, vereadora, de que hoje, em razão do atual regime, descobriu-se que utilizava-se de forma indevida esses vales transportes de pessoas que não moravam na região do mapa de Curitiba e, em decorrência disso, estavam cometendo justamente atos ilícitos de requerer, demandando recurso público, saindo dos cofres da nossa cidade, dinheiro suado do pagador de imposto, para pagar aquilo que não tinha direito. Temos circunstâncias, inclusive, apontadas pelo próprio Ministério Público, de pessoas que estão devolvendo recursos ao erário municipal, justamente em decorrência disso. E sem entrar no mérito da discussão e sem avançar mais na discussão, porque faço apenas uma parte, eu trago que, neste caso em concreto, neste projeto, portanto, identifico esta urgência no sentido de estancar eventual irregularidade cometida em razão do regime anterior. Além disso, não entrarei na questão do mérito, mas já adianto que existe uma série de melhorias que justamente contribuirão para a legislação municipal e que, em razão justamente da agilidade administrativa, por vezes se faz necessário, mais uma vez aqui nessa casa, a urgência no projeto. Esse era o meu apontamento. Agradeço pela parte, vereadora. Obrigada, vereador Rodrigo. Esse foi um ponto que foi levantado, inclusive, pelos servidores que vieram nos procurar, preocupados com essa questão da alteração da legislação, que ainda também estão estudando a alteração da legislação. Então, essa é uma informação que eu tinha conhecimento, no sentido de que haviam algumas irregularidades, mas eu entendo, no meu entendimento, eu entendo que essas irregularidades se resolvem com processo administrativo, processo civil, processo criminal, seja qual for a maneira que o direito entender, não com uma troca, alteração de legislação a toque de caixa. Eu entendo a importância da gente fazer essa discussão e justamente defendo que a gente faça ela com mais tempo. Acho que não temos mais a parte, eu vou deixar o processo acontecer. Muito obrigada. Perdão, agora sim. Encaminhamento, vereadora Jorge Prates, PT, com a palavra. Muito obrigado, bom dia a todas, todos e todos. Bom, levando em consideração o que já trouxe aqui a vereadora Laís Leão, de fato nós estamos novamente votando aqui um projeto que parece que não tem nenhuma circunstância difícil ou que não vai causar nada na vida dos servidores. E, na verdade, não é disso que se trata. Aqui, então, o vereador Marcelo levantou um ponto importante e que, de fato, vereador, nós temos aí algumas problemáticas em relação ao Vale Transporte, dos servidores, mas que também já está encaminhada essa situação. O que nós temos aqui agora é mais um requerimento de urgência de um projeto do prefeito que afeta, sim, diretamente a vida dos servidores da cidade e, mais uma vez, vai passar também esse requerimento de urgência para tramitar um projeto que necessita de uma discussão ampla, de uma conversa que não seja acelerada ou de toda forma tratorada, porque esse projeto específico do auxílio transporte, ele tem, sim, muitos problemas. E conversando hoje com a Rejane, que estava aqui do SIGMUC, do Sindicato dos Guardas Municipais, ela trouxe que existem, então, servidores que trabalham em regime de escala que não moram no município de Curitiba e que, por conta dessa mudança na legislação, eles sequer vão ser contemplados no auxílio transporte, que é um direito dos servidores. Então, ou seja, com essa alteração, alguns servidores vão perder o direito que é ter o auxílio transporte. Então, não podemos dizer que não afeta
né, aos servidores e que é de todo, né, um benefício. Então, tem adequações ainda a ser feitas, há necessidade da gente parar para estudar, entender de fato o que está posto aqui. Não podemos, de novo, assim como ontem, atravessarmos aqui mais um projeto que interfere diretamente na vida dos servidores municipais e não questionarmos, né? Como no caso da Guarda Municipal, também servidores de saúde e também da assistência social. Então, nós não podemos, de novo, tratar como se estamos fazendo um benefício. Na verdade, nós estamos tirando até mesmo benefício de servidores. Então, há a necessidade da urgência? Não, não há. Há a necessidade da gente entender o que está sendo posto aqui? Com toda certeza tem. Então, de novo, esse projeto ele vai acabar passando, né? Assim, a maior parte dos vereadores nem está aqui, mas vai votar favorável, porque não vem para a discussão, não vem entender o que está acontecendo, mas que vai pegar aqui o bonde andando e o voto é sim e acabou. E é assim que é feito as coisas nessa casa. Então, há a necessidade, então, de novo propor ao vereador Serginho, líder da base, que a gente sente com os sindicatos, que a gente passe a ouvir os sindicatos, que a gente escute o que eles estão trazendo, como já fizemos aqui hoje de manhã, porque eles já trouxeram. Há servidores, existem servidores que vão ser prejudicados com a legislação do jeito que ela está posta. Há necessidade de alteração, de adequação, para que esses servidores que não estão hoje sendo contemplados ali, que não moram no município de Curitiba, não sejam prejudicados e acabem ficando sem um direito que eles têm, que é o auxílio de transporte. Então, de toda forma, para nós, né, que estamos aqui tentando falar para toda a vereança aqui que não há a necessidade de votarmos urgência em projetos que são importantes, debates sérios, debates longos e principalmente debate com a população e com os sindicatos que todo dia se colocam, né, à disposição para vir aqui para debater, independente da hora, né, as meninas dos sindicatos estão aqui para lá e para cá e elas trazem informações importantes que se relacionam com essas temáticas. Então, hoje também já tivemos essa conversa e vale muito a pena, vereador Serginho, olhar para essa situação com muita atenção, porque senão vão tirar direito de servidores aqui nesse projeto. Né? Como eu falei, também estou contra e sou contra esse regime de urgência desnecessário, mas sei que vai passar, então peço de novo, assim como ontem, a atenção para esse projeto e todos os demais, para que a gente converse com os sindicatos e façamos a forma melhor de resolver isso, porque os projetos que mexem na vida do servidor e que afetam diretamente eles precisam de toda forma ser dialogados, não, né, em regime de urgência, atropelando os fatos. Então, a Rejane, ela já apontou muito bem hoje para a gente aqui, ainda está ali também a Rejane, junto com o Roberto, estão acompanhando aqui a sessão, e que já trouxeram aqui pontos importantes que a gente tem que observar. Eu falei ontem, e vou repetir aqui, toda vez que a gente fala de qualquer assunto, qualquer tema que se refere aos servidores municipais, nada é como parece. Então, tem que parar, tem que olhar, tem que organizar o que está sendo colocado, para que a gente não cometa mais absurdos e mais abusos com a vida desses servidores. E aqui, esse projeto, de novo, também faz isso. Então, essa é a minha fala, totalmente contra o regime de urgência, e sim, nós temos muitos problemas nesse projeto que precisa ser conversado com a categoria. Então, voto não ao projeto em urgência. Presidente? Pois não. Eu gostaria de pedir voto nominal. Vereadora, só posso pedir para a vereadora se inscrever só para requerimento? Ah, perdão, a vereadora está inscrita aqui. Então, para assunto, requerimento urgente à casa, a vereadora Wanda de Assis, com a palavra. Gostaria de solicitar voto nominal para que os servidores e servidoras tomem conhecimento dessa votação. Coloco em deliberação do plenário, atenção, senhoras e senhores vereadores, o pedido da vereadora Wanda de Assis para a votação nominal. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, quem está de pé é contrário, pode se levantar os contrários e os favoráveis permaneçam como estão. Pedido de votação nominal. Eu preciso, senhoras e senhores, eu preciso que alguns sentaram, por favor, fiquem rapidamente, posicione-se de pé, os contrários à votação nominal e permaneçam sentados os favoráveis para a contagem. Nossa equipe aqui de colaboradores da Câmara está fazendo o levantamento para que não haja nenhum tipo de erro e eu estarei comunicando o próximo passo. Nove favoráveis, 17 contrários, rejeitado. Assunto requerimento urgente à casa, vereador Sidney Toaldo.
Depois eu darei sequência pela conclusão do encaminhamento e votação. Gostaria de verificação de quórum, se fosse necessário, vereador Leônidas, por No gentileza. momento oportuno, vereador, olhando daqui, Tá a gente bom, vai ver que tá agora bom. praticamente Obrigado. completo aqui, tá? Agradeço seu pedido. Concluído os encaminhamentos, coloco agora em deliberação do plenário a votação. Perdão, tem ainda o encaminhamento. Foi orientado que nós temos ainda o encaminhamento da vereadora Rafaela Lupion. Peço desculpas, não tinha visto aqui ao sistema. Para encaminhar e conclusão, vereadora Rafaela Lupion. Última vereadora inscrita. Obrigada, senhor presidente em exercício. Então, reitero o pedido para que haja voto favorável para a tramitação sob regime de urgência desse importante projeto que visa essa revisão de uma lei que é de 95, auxílio transporte, trazendo aí toda a lisura, toda a transparência, a eficiência, respeito com o servidor, no tocante, inclusive, à racionalidade dos gastos públicos, como bem apontado também pelo nosso ilustre Ministério Público deste Estado do Paraná. Nesse sentido, para trazer, inclusive, equidade e valorização, a gente pugna pela votação favorável ao regime de urgência. Muito obrigada, senhor presidente. Continuamos em encaminhamento. Encerrado os encaminhamentos, vamos passar à votação. Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Contrários, levantem a mão. Aprovado com 9 votos contrários. Para justificar o voto, nós temos escritas vereadora professora Ângela e, na sequência, vereadora Jorja Prates. Não vou nem dizer bom dia, porque não está nada bom esse dia, né? É vergonhoso. A omissão, né, de quantos 17 aqui, que tem coragem de votar contra o trabalhador, mas não tem coragem de mostrar como que vota. Então, é mais nesse sentido, de mostrar a contradição, né, dessas pessoas que não têm coragem, com os servidores aqui, de expor o que pensam, tá? Então, é nesse sentido a justificativa do meu voto. Continuamos em justificativa de votos. Vereadora Jorja Prates. Bom, então eu vou ser bem breve, dizer que assim, eu acho muito lamentável também, porque a gente vê toda vez aqui, né, os vereadores falando que eu defendo a Guarda Municipal. Eu estou citando aqui um fato, que é um fato que está sendo dito aqui pela Rejane, do sindicato. Estou dizendo que o projeto tem problemas, tão poucos vereadores sabem e entendem a profundidade de qual seria esse problema. Hoje, eu já falei, cada vez que fala de servidor, há situações imensas que, se o vereador não parar para olhar as longas folhas que se faz de um projeto, e que não é nada pequeno, vocês vão continuar voltando a revelia aqui. Mas vou vir aqui falar que defende Guarda Municipal. O Guarda Municipal hoje, com esse projeto que está sendo aprovado para votar em urgência, que se precisa de um tempo para entender, eles podem ficar sem o direito do Vale Transporte. Mas vir aqui tirar foto com o Guarda Municipal, ou parabéns ao Guarda Municipal, eles querem mais, gente, eles querem direito garantido. Isso é o mínimo. E aí a gente espera realmente que na coerência do que se faz, que a gente entenda isso. Aqui, por exemplo, nós temos guardas municipais que moram na Lapa, que moram em Joinville, e que, como foi dito pela Rejane, não estão hoje morando lá, eles já moravam lá quando entraram para a guarda. E esses guardas podem ter que tirar do próprio bolso para poder pagar o vale transporte. Porque tem problemas no projeto, tem problemas em votar essa urgência. Porque a gente tem que parar para entender, de fato, o quanto isso afeta a vida daquele trabalhador. O quanto isso afeta, de fato, a vida do guarda municipal. Então, de toda forma, gente, que assim, se a gente continuar votando tudo à revelia, a gente vai continuar prejudicando a vida dos servidores municipais. Então, é importantíssimo que a gente pare para olhar o que a gente está fazendo e, na defesa da Guarda Municipal, a gente defenda também os direitos que eles têm. O direito que eles têm de receber dignamente, o direito que eles têm de ter o crescimento horizontal e vertical, que não é de 20%, mas sim de 100%. Enfim, todos os direitos que nós estamos falando aqui que eles têm que ter. Mas não é só de aplausos que eles vão viver, né? Eles precisam realmente de direitos garantidos. E aqui talvez a gente também, de novo, deixamos
passar mais uma oportunidade de pensar o que nós estamos fazendo, porque a proposta ela não engloba minimamente o NUC, que é o Núcleo Urbano Central da MEP, que é a área que, de fato, tem trânsito comprovado de trabalhadores em Curitiba, como, né, segundo o IBGE. Então, a gente está falando de trabalhadores que precisam do Vale Transporte. E tudo isso já está comprovado pela Corregedoria da Guarda Municipal, como eu falei, gêmeos que moram na Lapa, Morretes e Joinville, e que nós não estamos olhando para isso. Então, vamos ter que cuidar, porque, de novo, vamos ter que fiscalizar esse projeto para que eles não percam direitos garantidos. Obrigado. Continua em justificativa de voto, vereadora Wanda de Assis. Quero justificar meu voto contra esse regime de urgência e denunciar que essa prática, esse processo de urgência que a gestão do Eduardo Pimentel impôs é desrespeitosa com servidoras e servidores e com a população. Hoje, o prefeito encabeça projeto que trata da vida de servidor, mas o que eu tenho que dizer é que atender bem servidor, respeitar servidor, é respeitar a população, porque são as servidoras e os servidores que entregam os serviços públicos para a população. Então, é obrigação nossa, de vereadoras e vereadores, ouvir. Não tem ninguém aqui que possa falar pelos servidores e servidoras públicas sem ouvi-los. Assim como os sindicatos que representam suas categorias, e eu quero saudar os que estão representando as categorias aqui hoje, saudar porque é assim que a gente vai fazer o enfrentamento, denunciando o desrespeito de vereadoras e vereadores que concordam com o prefeito quando ele não respeita os servidores, não escuta, não atende. O regime de urgência, para todo mundo saber, é o regime que atropela a discussão, impede a discussão. Só pode pedir regime de urgência para tudo, quem em tudo quer fazer desrespeitando, infringindo, não atendendo de acordo com o que é o interesse da coletividade. Por isso, meu voto foi não para esse regime de urgência e vai ser sempre não para todo regime de urgência que não for de fato urgência. Ou será que a gente não sabe separar uma urgência de uma outra intenção? Para mim, esse projeto não era para passar em regime de urgência, e se passa em regime de urgência e essa casa, a base do prefeito vai aprovar, é porque estão com outras intenções e nós temos que botar o olho, denunciar, ainda que de forma muito breve, acompanhar todo o processo e denunciar. Porque não pode vereadoras e vereadores pousarem aqui de boa gestão, a gestão do diálogo e só passar os processos, os projetos de lei em regime de urgência. Isso é desrespeitoso com servidoras, servidores e com a cidade, com toda a população. Eu me sinto entristecida de não ver esse projeto ser debatido, porque eu gostaria de ouvir, não de um sindicato, eu gostaria de ouvir de todos os sindicatos, de servidores que ainda não estão sindicalizados. Eu gostaria que tivesse essa oportunidade. E a casa impede. A casa concorda com o prefeito Eduardo Pimentel, que tem a leitura de que, se passar em regime de urgência, apaga da memória da população ou nem torna conhecido da população um debate que é retirador de direito. Projeto que não garante direito a servidor prejudica toda a cidade. Então, por isso, votei contra. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada e lamentável, viu, vereadoras e vereadores, que tenham se posto de pé para dizer que negam, mostrar que vão votar contra servidores públicos. Continuamos em justificativa de voto. Para justificar o voto, vereadora delegada Tatiana. Bom dia a todos. Eu votei favorável a esse projeto, não tenho vergonha nenhuma de falar. Primeiro, porque a questão da guarda municipal, eu acho que tem que ser revista sim. Eu até nem sabia, até tomei por surpresa. Eu até vou pedir para a presidente do sindicato, a Rejane, sabendo que uma das minhas pautas é a segurança pública, que nos comunique mais, nos procure, não só na hora da votação, né? A senhora também... E olhe que eu lhe admiro muito, Rejane, mas a senhora sabe que meu gabinete é aberto para todos os guardas municipais e até tenho isso venho lhe pedindo isso há bastante tempo, não é de hoje, tá? E gostaria então de pedir para frente, se possível, é claro, se for do seu interesse. Sobre a Guarda Municipal, nós protocolamos nessa casa um projeto de lei
para vale transporte totalmente gratuito aos guardas municipais. Peço apoio, então, aos demais vereadores, inclusive os que aqui se manifestarem, para a gente dar continuidade a esse projeto de lei que visa esse transporte gratuito, independente do horário de trabalho, e sim sempre, desde que seja a guarda municipal, não só para ir e voltar no trabalho, né? A vereadora também pode apoiar esse projeto, se quiser, talvez até entrar em coautoria desse projeto, que é muito caro os direitos das pessoas da segurança pública, em especial da guarda municipal. Obrigado, senhor presidente. Continuamos em justificativa de voto. Para justificar o voto, vereadora Camila Gonda. Eu não sabia se eu ia me posicionar a respeito desses regimes de urgência hoje ou não. Eu sabia que meu voto seria contrário aos regimes de urgência, isso com certeza. Mas eu ainda estava muito em dúvida se eu ia pegar o microfone para novamente falar algo que a gente sempre fala nessa casa. Mas eu acho que o que fez com que eu pegasse esse microfone e falasse foi que, após o requerimento da vereadora Wanda de Assis, para que o voto fosse nominal nessa casa e para que a gente pudesse mostrar para os servidores públicos, e não só para os servidores, mas para toda a população que acompanha as sessões da Câmara Municipal de Curitiba, quais eram os vereadores que votaram favoráveis e quais vereadores votaram contrários ao regime de urgência nessa Câmara, os vereadores se levantaram e foram contra colocar o nome deles lá no painel para falar para as pessoas se votavam favoráveis ou contrários ao regime de urgência. Isso é muito pior até mesmo do que você votar favorável ao regime de urgência. Eu não teria problema, eu acho que cada vereador aqui nessa casa tem um entendimento de qual é o voto mais certeiro para fazer nesses momentos. O vereador pode votar contrário ao regime, pode votar favorável, e a mim não compete fazer juízo de valor a votos de outros vereadores, porque cada vereador aqui tem o seu mandato, tem as suas bandeiras, tem o seu entendimento de pauta. Eu não posso fazer juízo de valor a respeito disso. Agora, juízo de valor eu faço mesmo quando os vereadores dessa casa se levantam para que o nome dos vereadores não sejam colocados em votação nominal, para que a gente mostre nessa casa de leis quais são os vereadores que votam contrários e quais são os vereadores que votam favoráveis. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo, é um completo desrespeito com a população. E a gente não pode admitir isso. Então, assim, eu não tenho posicionamento. Se o vereador vota contrário, vota favorável, vai de cada vereador, vai da consciência de cada vereador. Agora, você se portar, se levantar para fazer com que a população curitibana não saiba o seu voto, é se esconder atrás de um falso posicionamento. É fazer com que a própria população não tenha consciência do que acontece nessa casa. É ser contra a transparência. E eu vou reafirmar aqui, o regime de urgência acontece sim para atropelo. A gente pauta regime de urgência e toda vez que o regime de urgência passa nessa casa, ele pula as discussões nas comissões. E olha, vereadores, uma das nossas melhores, maiores atribuições que a gente tem aqui, vereadores, é justamente fazer uma discussão qualificada, juntamente com servidores públicos, com a população, através de audiências, porque tudo que é pautado nessa casa precisa ter responsabilidade pública. A gente não faz sim ou não para projeto do prefeito, a gente pauta vidas de pessoas. A gente está aqui discutindo a vida do trabalhador e da trabalhadora que estão lá do lado de fora e que esperam de nós, vereadores, um posicionamento coerente e que, no mínimo, seja respeitoso com a população. E é totalmente inadmissível que os vereadores se levantem e que se coloquem contrários a que a população veja quais são favoráveis ao regime de urgência e quais não são favoráveis. Eu não sou favorável aos regimes de urgência. Eu acho que regime de urgência são para assuntos urgentes. Regime de urgência é para o pessoal que perde casa. Regime de urgência é para quem não tem o que comer, para quem não tem onde morar. Regime de urgência é quando a gente está falando na nossa educação pública, quando a gente está falando de temas que tocam
tocam constantemente a população. E eu peço desculpas por ter me exaltado nesse momento, porque assim, quando o compromisso é com a população, e quando toca o que eu fui eleita para fazer nessa casa, me dói. Porque eu não estou falando aqui de meros números. Pessoas não são números, pessoas não são sim ou não num voto de urgência. Pessoas são pessoas. É povo que está lá fora esperando um posicionamento coerente nosso. Então, de mim, que esperem esse posicionamento coerente. Dos vereadores que votaram não contra o regime de urgência, que esperem esse posicionamento coerente. Mas eu espero dos membros dessa casa uma responsabilidade, que no mínimo o povo consiga ver quem é que está votando contra e quem é que está votando favorável ao atropelo das proposições nessa casa. Muito obrigada pelo tempo de fala, senhor vereador. Peço desculpas por ter ficado tão triste com esse momento, mas é necessário esse posicionamento frente ao descaso vereadora. que a gente viveu aqui. Próxima vereadora inscrita para a justificativa, a vereadora Rafaela Lupion, PSD, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Figuramos aqui com vários vereadores assinando, né, a proposição, então não é surpresa para ninguém, inclusive meu nome também está ali, então todos aí signatários, basta pôr no painel que a gente consegue vislumbrar aí todos os signatários. Esse projeto é extremamente importante, inclusive com recomendação por parte do Ministério Público. Eu acredito que nesta casa todos primam pela lisura, pela transparência, pelo bom gasto e responsável do recurso público. Infelizmente, tivemos condutas que estão sendo apuradas. De maneira alguma haverá prejuízo aos servidores em termos pecuniários, o que recebem, toda essa disciplina. O projeto ainda não está em debate. Claro que quando estiver, podem sim apreciar, apresentar emenda, justificar, modificar, acrescentar o que bem entender, cada parlamentar com sua autonomia e incumbência institucional, inclusive para tanto como legislador desta casa, desta honrada casa. Então, nesse sentido, a gente pugnou por essa recomendação, essa valorização, equidade, transparência, princípios basilares do nosso sistema democrático, preconizados na nossa Constituição, e por recomendação do nosso ilustre parquê, Ministério Público do Estado do Paraná, respeitando sempre, com toda certeza, os servidores, inclusive a minha máxima vênia, a segurança pública, eu que atuo voluntariamente, repito, há 16 anos, ouvindo, defendendo e valorizando esses profissionais, e com um gabinete, assim como a delegada vereadora Tatiana Guzela do Zil, com portas abertas para boa conversa, para o bom diálogo, para que possamos juntos, sim, crescer, valorizar e termos um trabalho primoroso e tão bem executado pela nossa guarda e demais servidores, não só a categoria da guarda, mas todos os servidores públicos municipais da nossa querida Curitiba. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Rafaela Lupion. Próximo vereador inscrito para a justificativa do voto, vereador líder da base do governo, vereador Serginho do Posto, PSD, com a palavra. Senhor presidente, eu estou afônico, eu não vou conseguir com clareza, mas é importante dizer que neste caso específico, não há nenhuma má intenção por parte da base em aprovar regime de urgência. O que houve foi um desvirtuamento do uso desse benefício que traz direitos ao servidor. Nós estamos fazendo regime de urgência para corrigir, de fato, esse desvirtuamento que houve por parte de alguns servidores. E o próprio sindicato fez sua defesa administrativa. Então, nesse sentido, é importante a gente deixar claro essas questões. Era isso. Acho que não vou conseguir falar mais. Obrigado. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Próximo vereador inscrito para a justificativa, o oitavo inscrito, vereador da Costa, União, com a palavra. Eu acordo todos os dias e dou graças a Deus por eu não ter nascido da base. Que Deus me mande um raio na cabeça, mas que não faça eu me acovardar. A gente está aqui para votar a favor da população, a favor do servidor público, e vocês têm vergonha de colocar o nome de vocês para a população saber quem votou da forma que votou. Que absurdo. Hoje eu vi, com todo respeito ao meu amigo João das Cinco Irmãos, que falou sobre mim aqui hoje também, falou que aqui tem uma democracia. A democracia relativa. Esses regimes de urgência, chegou para mim, chegou na CCJ o projeto do prefeito, pedir vistas.
5 dias eu tenho para analisar o projeto. Pediram para todo mundo da base assinar, retirar o projeto da minha mão. Que democracia é essa que eu não posso analisar um projeto? Não estou entendendo mais nada, está uma bagunça. Vejam o que estão falando aí na cidade sobre a Câmara Municipal. Tem aquela página no Instagram, 15 Curitiba. Ontem fizeram já uma reportagem sobre esses regimes de urgência. Vão ver o que a população falou lá. Vão ver o que eles estão pensando sobre essa casa. Rafaela Lupion levantou aqui pedindo, pelo amor de Deus, para a delegada Tatiana Guzella levantar, porque ela não tinha ouvido. Todo mundo se levantando. Depois todo mundo quer sair na foto com o pessoal da Guarda Municipal, dizendo que defende o servidor, que está lutando por melhorias. Só querem sair na foto. Estão usando vocês. A população tem que abrir o olho, saber quem é quem, mas nem isso vocês deixam, porque daí vota, ela não pode aparecer lá como vocês votaram. E só para relembrar também a delegada Tatiana Guzella, que esse projeto da isenção do transporte público para os agentes de segurança é meu, esse projeto, eu que protocolei em fevereiro. Pelo amor de Deus, às vezes eu sinto vergonha de estar aqui, tenho um orgulho de ter feito mais de 15 mil votos, independente, sem padrinho político, sozinho, com uma estrutura pequena, fui o terceiro mais votado, trabalhando honestamente e mostrando a verdade para o povo, e é isso que eu vou continuar fazendo. Agora ficam tentando calar, silenciar todo mundo aqui, ficam enquadrando vereadores, vereadoras nos corredores. Vem fazer comigo para ver, vem fazer comigo. A partir de agora eu vou mudar minha postura dentro dessa casa. As minhas redes sociais vai ser um diário da Câmara Municipal. Eu vou mostrar tudo o que acontece aqui, inclusive atrás dos bastidores. É assim que vocês querem trabalhar, nós vamos trabalhar. Sempre tratei todo mundo aqui com o maior respeito. Com o maior respeito. Eu respeito que vocês não têm pela população. O vereador Marcial falou aqui também, que ontem eu fui deselegante e oportuno, mostrando para a população que estão banalizando o regime de urgência. Isso sim é ser inoportuno. Não podemos banalizar, essa casa tem que ser levada a sério. Eu não tenho tempo para analisar o projeto, como é que eu vou votar a favor? Pelo amor de Deus, vamos ter vergonha na cara. Falei ontem, ganhamos mais de 15 mil reais. Vamos fazer jus pelo menos ao nosso salário. Nós temos 3 tipos de político no Brasil. Os de esquerda, que lutam pelas ideologias deles, que por sinal eu odeio essa ideologia. Tem os de direita, que lutam pelas ideologias deles. Mas na verdade tem os independentes e tem o pessoal da base. Esses estão lutando a favor do prefeito, eles estão preocupados com os interesses da prefeitura e não da população. Pelo amor de Deus, nós estamos trabalhando para quem? Quem é que vota em vocês? É a população. Vocês não votam um no outro, vocês votam em vocês mesmos. Agora vão ficar com esse compozinho, ai levanta aí, ai levanta aí. Deve ser horrível não ter independência. Deve ser horrível votar no que pedem, na ordem que vem de cima. Pelo amor de Deus, vamos levar isso aqui a sério. Desculpa o desabafo, mas não tem como não se revoltar. Não tem como. Isso aqui é um absurdo o que está acontecendo. Nós estamos virando chacota, não é possível que vocês não estejam vendo. Vamos perguntar para o povo lá fora o que estão pensando da Câmara Municipal de Curitiba. Que vergonha que eu estou. Próximo vereador inscrito, o vereador Rodrigo Marcial, Partido Novo, com a palavra. Obrigado pela palavra, presidente. Estão exaltados os vereadores, de forma desnecessária, a meu ver. O vereador da Costa sai irritado aqui deste plenário e é natural que exista preocupação quanto aos trâmites burocráticos dessa Casa Legislativa, mas o fato é que eu, assim como outros 23 vereadores, entendemos pela urgência deste projeto. E por isso nós propomos a urgência deste projeto. Por que fizemos isso? Porque temos confiança na gestão Eduardo Pimentel e mais do que isso, porque nós analisamos o projeto que está em mãos deste plenário neste momento
e vimos a relevância dele e a urgência dele para estancar, por exemplo, crime com dinheiro público. É isso que estamos fazendo neste projeto, nesta análise. Sim, é verdade, o Judiciário, como a vereadora Laís, o Ministério Público, pode correr atrás daqueles que estão abusando da lei atual e fazer com que devolvam esse recurso. Mas a verdade é que isso pode continuar a acontecer enquanto a lei não for alterada. E é o que fazemos nesse momento. Quando disse que foi inoportuna ou deselegante a manifestação do vereador, e não só dele, apenas me lembrei dele naquele instante, foi porque naquele instante discutia-se o mérito no plenário de um vereador que conseguiu a urgência do seu projeto também. E naquele momento discutia-se, inclusive com o convidado dele aqui no plenário, se seria aprovado ou não o projeto em seu mérito. E apenas por isso me manifestei daquela forma. Então, presidente, tenho orgulho e fico muito feliz em participar da base desse governo, porque somos base de um governo sério, que tem compromisso com dinheiro público e passa aqui num regime de urgência necessário, mais uma vez, um projeto importante para regularizar o transporte público aqui de Curitiba, para impedir aqueles que não estavam sequer mais habitando aqui na cidade de Curitiba de utilizar recurso que não poderia utilizar. E na sequência votaremos sim mais um regime de urgência, porque também, não vou entrar no mérito daquela discussão, também é urgente captar recurso, investir, desenvolver a cidade. Mas prometi não entrar no mérito do próximo assunto. Então, desta forma, justifico o meu voto, presidente, e reforço o papel desempenhado pela base aqui desse governo para defender aquilo que é correto, defender o direito, defender o voto conquistado por cada um do que está aqui nesta Câmara. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Marcial, do Partido Novo. Concluídas as devidas justificativas. Vamos ao próximo item da pauta. Vereador primeiro secretário Bruno Rossi.